No cantinho da fé de hoje, eu gostaria de pedir para você uma coisa. Eu gostaria que você voltasse para Deus. Muitas vezes você blasfema, você critica, você xinga. Muitas vezes você desacredita em Deus. Existe homem na Bíblia que foi mais provado do que Jó. E Jó foi provado a tal ponto que praticamente tudo lhe foi tirado. Mas no fim Deus retribuiu a Jó em dobro, em triplo. E muitas vezes a gente cai na descrença, perde a fé, a gente fica chateado, triste. Deus não liga para mim. Mas eu queria trazer uma palavra para você hoje. E talvez você esteja precisando dessa palavra. Essa palavra está no livro de Jó, no seu capítulo 8, versículo 20. Esteja certo que Deus não abandona, veja, Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e fará você dar gritos de alegria. Mas os seus inimigos vão viver na confusão e a casa dos maus serão destruídas. É uma palavra forte. Por quê? Porque se você está desesperançado, esteja certo que Deus não abandona as pessoas honestas e nem ajuda os maus. E se você está triste, eu não consigo passar no exame, eu não consigo isso, eu não consigo um emprego, minha família está destruída. É hora de voltar a Deus. Porque quando você volta a Deus, Ele fará você rir de novo. Fará você dar gritos de alegria. E aqueles que te perseguem, aqueles que tramam contra você, vão viver na confusão, a casa dos maus será destruída. Então o conselho do Cantinho da Fé de hoje é bem simples e bem rápido. Encontra-se em Jó, versículo 20, e no comecinho do capítulo tem escrito o seguinte: volte para Deus. E Bildade diz a Jó: agora, Jó, volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe fará depois. E essa palavra eu quero dar para a sua vida. Aquilo que você perdeu não vai ser comparado ao que Deus vai te dar depois. Tenha certeza disso. Um grande beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Volte para Deus. E você será muito feliz. Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje e todos os dias falando sobre direito penal e processo penal, principalmente procurando contribuir para que vocês possam ter aprovações no concurso, possam ter aprovações no exame de ordem. Para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado, que Deus o abençoe, que Deus o acompanhe. Para você hoje que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, espero que você goste do conteúdo
espero que você se inscreva, espero que você goste das matérias e venha fazer parte da nossa família. O tema de hoje, seguindo a linha dos raciocínios das aulas anteriores, é sobre um instituto que existe no direito processual penal, muito semelhante a institutos de outros ramos do direito. Em outros ramos do direito, vamos encontrar a ação rescisória, que serve para decisões já passadas em julgado. No processo penal, nós temos a mesma ação rescisória, todavia com um nome diferente. No processo penal, essa ação rescisória é chamada de revisão criminal. Muito embora a revisão criminal esteja colocada no Código de Processo Penal como recurso, na verdade ela é uma verdadeira ação. E sendo uma ação, é necessário que nós nos lembremos dos requisitos da ação: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse. Quando nós falamos da revisão criminal, naturalmente nos vem à cabeça a figura do erro judiciário. Portanto, a primeira dica para quem vai prestar concursos ou exame de ordem é que quando o examinador deseja que você apresente a revisão criminal, ele vai colocar lá a sentença penal condenatória ou o acórdão transitou em julgado. As impugnações para o trânsito em julgado de uma decisão são dois. O primeiro seria o habeas corpus, para quando existe no processo uma nulidade chamada de absoluta ou insanável, que seria violações de direitos constitucionalmente adquiridos, principalmente aqueles do artigo 5º, direitos e garantias individuais, ou nulidades do processo, e a revisão criminal se destina à análise de novos elementos de prova. Então, aqui, se o examinador falar que a sentença transitou em julgado e não foi reconhecida uma nulidade, a petição seria a ordem de habeas corpus. Agora, se ele mencionar que a decisão transitou em julgado, mas surgiram novas provas de inocência do condenado, o que ele está pedindo para que você faça é a revisão criminal. Então, nós vamos focar a nossa aula hoje na revisão criminal. Talvez o caso mais conhecido de erro judiciário tenha sido o caso dos irmãos Naves. Um outro caso que me vem à memória é o caso da escola base. E alguns, podem acontecer no cotidiano forense da vida de cada um. Então, nós vamos mencionar o seguinte. A revisão criminal, em primeiro lugar, ela é uma ação autônoma. Ela é uma ação de impugnação. É uma ação que visa desconstituir, que visa modificar uma ação ou uma decisão já transitada em julgado. E ela sempre é pleiteada a um tribunal, que varia conforme cada caso. Então, aqui nós vamos focar o nosso endereçamento para quem? Para o presidente do tribunal. Se for para o Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se for para o Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor, doutor, ministro, presidente
do Superior Tribunal de Justiça. E se for para o Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. A revisão criminal, ela está prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que tem a seguinte dicção: a revisão dos processos finos será admitida. Inciso 1º, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Inciso 2º, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E o caso mais corriqueiro, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Aqui eu gostaria de fazer uma colocação. Quando houver uma lei nova que minimize ou que beneficie o acusado, ou mesmo que haja abolir crimes, não é necessário o manejo da revisão criminal. Esse pedido deve ser postulado junto à vara das execuções criminais. Quando nós falamos de ação de revisão criminal, nós falamos que a revisão criminal é uma ação ou um remédio para consertar os chamados erros cometidos no processo depois do trânsito em julgado. Ou seja, ao contrário da ação rescisória, ela não tem prazo. Ou seja, ela pode ser proposta a qualquer momento. No Brasil, a revisão criminal ela é exclusiva do acusado. Poderia ser até um recurso próprio ou exclusivo do acusado. Mas em outros países, como por exemplo na Europa, em vários locais que eu estive, é permitida a revisão criminal pro societate. Não é admitida no Brasil a revisão de sentenças absolutórias, porque se configuraria numa verdadeira reformatio impérgius. A revisão criminal também ela é exclusiva da defesa. Pode ser requerida pelo réu, por seu procurador legalmente habilitado, e se o réu falecer, pode ser postulada pelo cônjuge, pelo seu descendente ou pelo seu irmão. Ou seja, nós temos aqui a revisão criminal em confronto com o princípio da segurança jurídica. Toda vez que nós falamos em trânsito em julgado, a coisa julgada, ela se reveste de dois requisitos. A imutabilidade, ela é imutável e indiscutível. E quando se ingressa com uma revisão criminal, se coloca em jogo, se coloca em xeque essa segurança jurídica. De um lado, os fundamentos políticos, sociais, jurídicos, e de outro, o interesse do réu. Inverte-se o ônus da prova. Antigamente ou anteriormente, vigorava o indúbio pro réu. Na revisão criminal, vigora o indúbio pro societatis, ou seja, eu tenho que provar aquilo que eu alego. Ou seja, os erros jurídicos, né,
E a revisão criminal, ela pressupõe e é requisito de admissibilidade que você comprove que existe uma sentença penal condenatória transitada em julgado ou que haja uma sentença absolutória imprópria. Para aqueles que não lembram o que é uma sentença absolutória imprópria, é aquela que absolve o réu, mas impõe medida de segurança. E também é necessário, no caso de produção de novas provas de inocência, que aquele que ingressa com a revisão criminal, antes ele ajuize um pedido de justificação criminal. A justificação criminal é uma produção de provas para que eu a utilize na revisão criminal. Ela é prevista também no nosso ordenamento jurídico e é pressuposto para quando existirem novas provas de inocência do acusado. Também é necessário se dizer que a revisão criminal, ela sempre irá beneficiar o acusado. Portanto, ela pode alterar a classificação do crime, ela pode absolver o réu, ela pode modificar a pena, ela pode anular o processo. Jamais a revisão criminal pode agravar a pena imposta. Por quê? Porque é um requisito exigido ou próprio da defesa. Desculpa, é um recurso ou uma ação própria da defesa. E no artigo 630, a revisão criminal traz um detalhe interessante. A revisão criminal ela pode ser cumulada com o pedido de justa indenização pelos prejuízos sofridos. Se houver esse reconhecimento, é necessário depois que ele postule os prejuízos na seara civil, mas, antes de tudo, ele entre com o pedido de liquidação de sentença, no caso aí, salvo melhor juízo, por arbitramento, ou talvez por fatos novos, para que ele possa receber a indenização. Se eu entro com a ação, vem propor revisão criminal e não cumulo o pedido com o pedido de indenização, a minha situação vai ficar complicada. Por quê? Porque aí eu vou ter que entrar com uma ação ordinária de indenização por erro judiciário. Então fica mais fácil você já colocar na sua petição inicial revisão criminal cumulada com pedido de indenização. É necessário dizer também que a revisão criminal pode caber e cabe em casos do Tribunal do Júri, e isso já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1304-155 do Mato Grosso, em que foi relator o ministro Assucete Magalhães. Outro detalhe interessante que eu gostaria de colocar para vocês é que muitas vezes a revisão criminal vai manter a decisão proferida em primeiro grau. Eu posso, então, para que o réu aguarde a revisão criminal em liberdade, tentar duas situações. Pedir e cumular o meu pedido com o pedido de liberdade ou liminar, alegando fugum boniuris e o perigo in mora, para que ele aguarde o julgamento da revisão criminal em liberdade, e, em alguns casos, um habeas corpus para que ele possa aguardar o processamento e julgamento da revisão criminal
em liberdade. Então, a revisão criminal, ela vem como um instrumento de proteção aos erros judiciários. Ela pode estar prevista no canal, ou desculpa, pode estar prevista no capítulo dos recursos, mas a grande maioria da doutrina já vem se posicionando que é uma ação autônoma, de caráter desconstitutivo. Então eu gostaria de revisar com vocês o cabimento. Primeiro, ela é endereçada ao presidente. Segundo, é necessário que eu prove e comprove o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Cabe quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Cabe quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize a diminuição especial da pena, aqui com a observação que essa situação pode ser postulada perante a vara das execuções criminais. Ela pode ser acumulada com pedido de justa indenização pelos prejuízos cabíveis ou prejuízos ocorridos. Ela não cabe o pedido de indenização quando a ação for única e exclusivamente privada. Também não cabe quando o erro se deu em virtude de culpa exclusiva do condenado. Para a questão das novas provas de inocência e depoimentos, exames e documentos falsos, é necessário que se faça a produção da prova e se faz através da justificação criminal. A revisão criminal não tem prazo, o que difere das ações rescisórias, e mesmo que o acusado tenha falecido, pode ser proposta pelo seu cônjuge, pelo seu ascendente, pelo seu descendente ou pelo seu irmão. Não cabe em relação às ações ou às sentenças absolutórias. E outro detalhe muito, mas muito interessante, é cabível também das decisões proferidas pelo tribunal do júri e também é cabível das sentenças de absolvição ou sentenças absolutórias impróprias, como aquelas que reconhecem a inimputabilidade do acusado, mas aplicam a medida de segurança, né? É muito importante se lembrar que a revisão criminal ela pode melhorar a situação do réu, mudar a classificação, absolver, modificar a pena, anular o processo, mas nunca agravar a pena prevista anteriormente. O tribunal do júri foi uma questão muito controvertida, se cabia ou não, mas já está pacificado que é cabível das decisões previstas pelo tribunal do júri, e quando a revisão criminal é julgada procedente, são restabelecidos todos os direitos que o acusado perdeu em virtude de sua condenação. Então eu espero que vocês tenham apreciado essa minha breve explanação sobre a revisão criminal. Peço que vocês curtam, peço que vocês acompanhem sempre o nosso canal, sempre haverá novidades. Nós estamos dedicando aí ao pessoal que vai prestar exame de ordem, concursos públicos, mas sempre que houver uma matéria polêmica, como houve esses dias, eu também comento. Peço que você se inscreva, que você tenha bastante sucesso
e que você sempre coloque Deus à frente dos seus projetos. Consagre sempre os seus planos ao Senhor, que os seus planos sempre serão vitoriosos. Grande beijo no coração de cada um de vocês. Hoje, a camisa é da seleção de Portugal, campeã da Eurocopa, em homenagem aos meus queridos parentes de Portugal, em especial a uma pessoa muito querida que não está mais entre a gente, que é o meu pai, e sempre eu coloco as camisas de Portugal, seja do Sporting, do Porto, do Benfica, né, e até do Cristiano Ronaldo, sempre em homenagem à memória dele. Para vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus proteja e que Ele conceda a você muita saúde, paz e prosperidade. Grande abraço e fiquem com Deus.